Olá, como estamos? Então, para essa temporada de 2021, a gente volta com tudo, certo? Eu digo para vocês, a gente até tentou fazer alguma coisa para o ano de 2020, mas em março, quando a gente estava lá com todos os planos para a gente recomeçar as gravações, o que aconteceu? Uma pandemia estava no meio do caminho. E aí a gente não pôde fazer o que necessariamente na cabecinha da gente tinha. Mas agora a gente volta. E a gente vai realmente retomando todas as nossas informações com os vídeos que a gente já foi gravando e já publicando, para que a gente possa retomar as sugestões e agora fazer valer uma nova temporada, certo? Então essa temporada a gente começa hoje com a síndrome de dumping. Então muitas pessoas me pediram para a gente falar sobre a síndrome de dumping após a cirurgia bariátrica. E vamos lá, o que é a síndrome de dumping? Antes de mais nada, eu preciso mencionar o artigo que eu organizei, que ele está muito completinho. Então, assim, até tem várias informações nesse artigo e, claro, na descrição do vídeo eu vou deixar o acesso facilitado ao material para quem se interessar na leitura. E aqui a gente vai falar sobre esse artigo, que é Tratamento Cirúrgico da Obesidade e a Ocorrência da Síndrome de Dumping, que é na revista Saber Científico, de Porto Velho, publicado em 2008. Tá? De autores a Geisa Lenk e a Juliana Correia. Então, nesse artigo a gente percebe toda uma revisão de literatura que é bem interessante e posso dizer para vocês, bem complexa, certo? Complexa de leitura e complexa de conhecimento. Então, para que a gente pudesse trazer isso e traduzir, como eu sempre gosto de fazer, para uma fala mais usual, realmente deu trabalho. Mas a gente está aqui para fazer isso, certo? Então, o dumping, ele é uma complicação, certo? É uma chamada intercorrência que acontece após uma cirurgia abdominal. Então, não é característico da cirurgia bariátrica apenas, mas toda a cirurgia que se encaixa na localização do abdômen. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher e eu retiro o meu útero, então o útero fica ali na caixa abdominal. Então, o que acontece? Eu posso ter a síndrome de dumping. Se eu sou uma pessoa que retiro a vesícula, que o nome da retirada de vesícula é bem difícil, colecistectomia. Então, se eu faço esse tipo de cirurgia, que é a retirada de vesícula, eu também tenho a possibilidade de ter dumping, ter a síndrome de dumping. Porém, por que é que essas cirurgias que acontecem, o médico não fala sobre e na bariátrica se fala tanto? E aí fica a ideia de que só tem dumping na bariátrica. Não, só tem dumping na bariátrica porque na realidade o maior conhecimento disseminado e de informação é porque a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que se escolhe fazer. Agora, se escolhe, como a gente já conversou sobre isso em um vídeo anterior, que não é uma escolha totalmente do paciente por ele querer fazer sem documentação nenhuma, sem critério cirúrgico nenhum. Não, é uma cirurgia com uma indicação, com laudos médicos, com um tempo de tratamento de outras formas e que não tiveram sucesso e que a bariátrica agora é uma das estratégias a serem investidas. Então, essa pessoa que sofre com obesidade e obesidade mórbida, ela acaba optando por fazer a bariátrica, a cirurgia bariátrica, ou cirurgia de redução de estômago, ou cirurgia de gastroplastia, que é tudo a mesma coisa, certo? É tudo para falar sobre uma redução no estômago. E as técnicas são diferentes, algumas técnicas diferentes, que no final das contas, em algum momento a gente sabe que vai ter uma restrição, uma diminuição no estômago, tá? E em algumas outras técnicas tem uma redução no estômago com alguma alteração na absorção intestinal. Mas enfim,
a técnica de gastroplastia, que fala sobre a cirurgia de redução de estômago, que é uma estratégia para o tratamento da obesidade, tratamento cirúrgico da obesidade e obesidade mórbida. Ela tem uma intercorrência ou um fator de complicação que é chamado de síndrome de dumping, além de qualquer outra cirurgia abdominal, como a gente já mencionou. Então, para essas outras cirurgias de retirada de vesícula, de retirada de útero, alguma função, algum órgão dessa forma, o médico acaba não informando tanto, porque não é escolha do paciente tirar ou não tirar a vesícula, mas é a escolha do paciente, diante de indicação clínica séria, né, cortar ou não, diminuir ou não o estômago. E aí, com isso, a gente vai falar sobre essa questão do dumping aqui para as pessoas que têm essa dúvida sobre cirurgia bariátrica. Porém, a gente também vai entender que isso pode informar para as pessoas que não fizeram a bariátrica, mas que podem sofrer de dumping por ter sido feita alguma cirurgia abdominal. Então, acaba-se tendo a mesma informação, correto? Então, vamos lá. O dumping é essa intercorrência. Então, o que é o dumping? O dumping, ele é um mal-estar que acontece sempre que as pessoas fazem uma alimentação com riqueza de gordura e ou açúcar na dieta, tá? Então, nessa condição de ter essa riqueza dessas substâncias, é que o paciente vai ter um desconforto e dali surgem alguns sintomas. Então, dentre esses sintomas, o que a gente viu nesse artigo é que se fala de plenitude gástrica, né, que é aquele empachamento, né, vulgarmente falando, o empachamento, cólicas, distensão abdominal, tonturas, diarreia do abdominal, e nisso também envolve alguns sintomas que são pertinentes à hipoglicemia. E aí, nessa situação, a gente vai falar de suor, de palpitação e de fraqueza. Uma fraquezinha que a pessoa olha e diz, gente, aí vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns relatos de pacientes, tá? Então, um paciente já me disse que é uma sensação iminente de morte, né? Então, assim, eu estou perdendo as minhas forças ao ponto de eu achar que eu vou morrer ali. Enquanto outros sentem aquele suor intenso com uma palpitação dizendo que parece que o coração vai sair pela boca e ele tem que engolir novamente, certo? Mas sempre o interessante é perceber que tudo isso vai decorrer, né, diante de uma alimentação. Então, quando o paciente entender que tem alguns desses sintomas, e aí de novo, plenitude gástrica, cólicas, distensão abdominal, tonturas, diarreia do abdominal, sudorese, palpitação ou fraqueza, isso diante de uma alimentação que você suspeitou que tem ali alguma riqueza de açúcar e ou gordura, está ali muito provavelmente uma síndrome, né, caracterizada a síndrome do dumping, tá? Então, muitas pessoas me perguntam assim, mas o que é que acontece para a gente poder entender que existe a síndrome de dumping? Então, diante de toda essa leitura que eu fiz, é justamente para eu entender e poder falar para vocês de uma forma muito mais simples o que é que acontece durante o decorrer dessa situação, né? É o que a gente chama na área da saúde de fisiopatologia de uma alteração. Então, a fisiopatologia da síndrome de dumping, ela envolve um rápido esvaziamento gástrico. Então, na hora em que eu tenho uma diminuição do estômago e eu tenho uma alimentação que tem riqueza de açúcar e ou gordura, esse esvaziamento gástrico ele é muito rápido. Quando acontece isso, conduz uma massa hiperosmolar de alimentos para o duodeno e o jejum. Já eu explico para vocês tudo isso. Aí, diante dessa situação, acontece uma alteração de líquidos na parte intestinal, o que reduz o volume plasmático, que é uma queda abrupta do volume de sangue no organismo, do sangue circulante. Isso aparecendo os sinais de hipovolemia e também a produção excessiva de uma substância chamada bradicinina,
tá? Na mucosa do estômago delgado. O que isso potencializa todos esses sintomas que eu falei agora, certo? Então vamos lá. Eu falei um pouco dessa fisiopatologia para que vocês entendam assim, dessa parte clínica, o que acontece e qual a sequência que ela acontece. Então vamos agora traduzir esse monte de palavra difícil que eu acabei de colocar. Então olhem só, eu tenho um estômago muito miudinho. Na hora que eu coloco uma porção de alimento maior e que tem mais caloria, mais gordura e mais açúcar nessa composição, o meu corpo absorve isso muito rapidamente. Então, se eu tenho uma riqueza de açúcar nessa alimentação, esse esvaziamento gástrico é rápido e aí essa alimentação que tem uma maior composição de açúcar, ela requer mais líquido para poder fazer a transformação desse açúcar em energia e também levar essas moléculazinhas de açúcar para o sangue. Então, o que acontece no esvaziamento? Existe uma química, certo? Que faz com que o corpo leve mais líquido para dissociar ou dissolver ou melhorar a fluidez de tanto componente que está ali de uma forma mais intensa, certo? E aí isso é o que fala, né, de acontecer essa massa hiperosmolar. Que aí faz o que eu acabei de falar, essa atração de líquidos para o intestino. Então, se eu tenho um alimento que está ali cheio de gordura e ou açúcar, o meu intestino vai pedir muito mais água para poder fazer essa hidrolisação. E aí essa absorção de alguma forma. E aí o que acontece nessa condição? Eu vou retirar, o meu organismo retira do sangue circulante todo esse líquido e das células adjacentes, né, das células que estão ali vizinhas do intestino, para poder trazer esse líquido para dentro do intestino. Aí vocês vão entender que fazendo tudo isso e retirando essa diminuição, tendo essa diminuição de líquido circulante no sangue, o que acontece? O coração já tem que dar uma resposta e a resposta vai sendo muito rápida, dele bater mais rápido, porque ele vai fazer circular mais sangue. A gente vai ter essa fraqueza, por quê? Porque o sangue circulante diminui. Então, se diminui esse volume plasmático, o que acontece no cérebro? Ele acaba também economizando energia. Por quê? Porque essa energia agora está concentrada no intestino para fazer a digestão desses nutrientes. Então, isso faz essa diminuição do volume, né, de líquido e aparecem os sintomas de hipovolemia, que é essa fraqueza que a gente acabou de dizer. Por isso mesmo, o corpo dá um sinal de alerta para dizer assim, gente, tem que parar a alimentação, tem que mudar alguma coisa dessa alimentação e eu tenho que, o corpo responde dizendo que tem que fazer a coisa acontecer de uma forma diferente. Então essa sensação de mal-estar, ela pode acontecer de forma precoce, então acontecendo de 10 a 30 minutinhos após uma refeição ou às vezes, dependendo da quantidade desse alimento que tem essa riqueza de açúcar e ou gordura, pode acontecer durante a refeição. Como também pode acontecer de uma forma tardia, tá? Então, no artigo, a gente tem uma descrição de sintomas. Segundo as autoras Mahan e Silvia Stamp, publicado isso em 2003, mas dentro desse artigo que eu disse para vocês, né, que a gente está deixando aqui o material, elas dizem os sintomas em 3 fases. O sintoma no primeiro estágio, que aí esse primeiro estágio vai de 10 a 20 minutos após a refeição, e aí fala-se da sensação de plenitude abdominal, essas náuseas, sensação de um rubor na face, então assim, eu tô sentindo o meu rosto vermelho e quente, tá? Taquicardia, que aí vem essa palpitação, né? O coração parece que sai pela boca, com a sensação dessa fraqueza de eu vou desmaiar, né? Tô passando mal. Sudorese, que é esse suor intenso e uma necessidade de sentar ou de deitar.
E aí a gente diz para o paciente que realmente, se ele passa por tudo isso, ele permanece sentado ou deitado, tá? Existe também a questão no segundo estágio. Então, esses sintomas no segundo estágio, que ele chama de estágio intermediário, são 20 minutos a 1 hora após a refeição. Os pacientes podem apresentar distensão abdominal, então é aquela barriga fofa, né, vulgarmente falando assim, distensão abdominal, aumento das flatulências e diarreia. E aí a gente vai fazer também uma ressalva nesse aumento de flatulências. Andréia, o que é flatulência? Tá, eu digo, são os puns que a gente solta, tá? Então, flatulência, quando um médico falar o que é flatulência, né, tá soltando mais flatulência, é realmente esses puns que acabam saindo, esses gases, certo? Que acabam sendo soltos. E aí a gente vai falar de uma característica que, quando a gente tem uma alimentação mais rica nesses componentes, de novo, de açúcar e gordura, esses puns vão ficar um pouco mais intensos em odor, certo? É o que muita gente acaba dizendo assim, ah, mas agora tem um pum que é muito fedorento, né? E na realidade é o organismo tentando se defender dessa alimentação que está fora dos padrões para uma cirurgia bariátrica, tá? Então a gente já vai entendendo que quando existe esse odor fétido ou esse cheiro ruim, né, nos puns que um paciente solta, pode olhar a alimentação dele e é necessário que esse paciente retorne ao nutricionista para reorganizar toda a dieta e equilibrar novamente essa dieta, porque também corre-se o risco de ele perder o resultado da cirurgia por causa dessa alteração calórica composta nessa dieta, tá? Então, isso acontece e existe o sintoma no estágio tardio. E aí esse estágio tardio, eles colocam aqui de 1 a 3 horas após a refeição. Então, de 1 a 3 horas após a refeição, os pacientes podem apresentar, de novo, suor, uma ansiedade, fraqueza, tremores ou sensação de fome, podendo apresentar dificuldades de concentração. Então, tudo isso pode acontecer porque alguém fez uma refeição que nem estava percebendo, que tinha uma riqueza maior de açúcar e ou gordura, mas que agora, 3 horinhas depois, isso repercutiu no corpo. Então, o que a gente diz? Que é necessário sempre essa observação e uma dieta prescrita por um profissional da nutrição, porque aqui, como eu disse para vocês, na leitura, para a gente poder compor e organizar essa ideia e passar esse vídeo de uma forma mais esclarecedora, foi também difícil para mim, então eu tenho que confessar isso para vocês. Foi difícil para mim eu poder entender o que é cada componente desse, porque assim, a pessoa aqui é fonoaudióloga, né? Então a pessoa entende alguma coisa da nutrição, mas a pessoa não é nutricionista. Então, a gente vai sempre precisar do auxílio desse profissional, principalmente na equipe, nessa conduta de uma prescrição nutricional ideal, porque ele conhece muito melhor todos esses componentes que devem ser evitados e conseguem compor uma dieta muito mais nutritiva, porque não pode mais ser volumosa, certo? Então a gente acaba tendo essas condutas, né, desses sintomas sendo desenvolvidos a partir de tempo. Então pode ter o sintoma no primeiro estágio, que vai de 10 a 20 minutos após uma refeição, o sintoma no estágio intermediário, que vai de 20 minutos a 1 hora após uma refeição, e o sintoma no estágio tardio, que pode até englobar 3 horas após a refeição, certo? E o que precisamos saber para que a gente evite o dumping? Primeiro, sempre, e aí eu ressalto aqui de novo, ai André, mas você está sendo repetitiva nesse vídeo,
Tá, é porque algumas informações, elas precisam entrar na cabecinha para poder entender que aquilo ali precisa ser modificado. Então a gente tem que ressaltar algumas coisas e bater na mesma tecla para poder entender que não é brincadeira, certo? Que não é algo assim de, isso é besteira. Não, não é. É necessário o entendimento de que todo esse trabalho com a cirurgia bariátrica é científico, é necessário dos profissionais que estão envolvidos na equipe desse conhecimento técnico e científico para poder ter a melhor conduta e o paciente ter o resultado que ele quer pelo tempo que ele entender que quer continuar na vida dele. Então, o que a gente precisa fazer para evitar esses sintomas do dumping? Então, para evitar, em primeiro lugar, não ingerir líquido junto com as refeições. Então, quando a gente fala dessa ingestão de líquido junto com as refeições, é porque esse líquido ele desce para a parte intestinal muito rapidamente, levando esses alimentos. E para a parte fonoaudiológica, o que acontece? Quando a gente coloca líquido junto com a refeição, a gente diminui drasticamente o número de mastigação. Então, o que acontece aí? A gente acaba tendo mais dificuldade nessa digestão dos alimentos, que prioritariamente por um líquido está envolvido e diminuída a mastigação, eu não consigo ter a devida digestão. Então, eu tenho alterações nessa parte da fonoaudiologia, vamos dizer assim, porque tem uma alteração muscular que diminui a questão mastigatória, e eu tenho uma repercussão na parte intestinal, porque esse líquido que leva esse alimento, e esse alimento está rico em gordura e o açúcar, então eu preciso do nutricionista também para isso, ele vai fazer com que a gente, o paciente de cirurgia bariátrica tenha essa repercussão negativa e essa intercorrência com todos esses sintomas que eu falei anteriormente. Outra coisa, refeições de 3 em 3 horas e em pequenos volumes. Então, como a gente fala dessa divisão, desse fracionamento de refeições em pequenos volumes, aí mais ainda a importância do nutricionista. Por quê? Porque esse profissional, ele vai fazer com que haja uma prescrição ideal de alimentos que são mais nutritivos e menos calóricos. E isso faz com que em uma pequena refeição você consiga manter essa saciedade pelas próximas 3 horas, ok? Outra coisa é não deitar logo após uma refeição. Por quê? Porque estudos comprovam que esse deitar logo após a refeição pode potencializar os sintomas, certo? Evitar também açúcares simples. E aí, vamos falar sobre isso porque existe aquela conduta que a nutrição pede para o paciente, indica para o paciente, para parar de tomar aquele cafezinho com açúcar, de usar o açúcar na mesa, e que comece a adotar o adoçante. E muitas vezes, pelo paladar do paciente estar mais intenso, ele vai entendendo que para o suco de fruta que ele está incorporando na dieta, ele não precisa necessariamente nem do adoçante, porque o paladar dele já consegue perceber melhor essa frutose do suco de fruta. E isso é super interessante de deixar claro que são importantes nutrientes, tá? Aí eu vou falar sobre isso agora, que é uma refeição com uma diminuição da osmolaridade. Então isso é uma informação assim complexa. E aí necessariamente eu preciso da ajuda do nutricionista para que ele possa organizar essa dieta com esse menor teor e que possa facilitar de não ter essa alteração para quem faz a cirurgia bariátrica, tá? E no final das contas a gente acaba dizendo as proteínas, então uma dieta rica em proteína são melhores toleradas porque existe uma diminuição do tempo delas de passar rápido do estômago para o intestino e um aumento delas nessa metabolização, nessa conduta de ir o nutriente para o sangue. Então o que acontece aí? A gente ressalta novamente que o paciente que faz a cirurgia bariátrica ou a redução do estômago, ele precisa sempre ter muito mais proteína, e aí aqui vamos chamar a atenção, proteína da carne vermelha em primeiro lugar.
Em segundo lugar, a proteína do feijão ou dos substitutos do feijão, que vem lentilha, vem grão de bico, vem ervilha, né? Então, para quem não gosta do feijão, que a gente sabe que também no nosso país a gente tem uma riqueza de variedade, então a gente tem aí feijão fradinho, feijão verde, feijão de corda, feijão preto, fava, então a gente tem aí muitos outros elementos que a gente pode variar, mas para quem não gostou de nenhum desses elementos de feijão, pode trazer esses substitutos, certo? Que eles têm essa riqueza proteica, tá? E aí essas são as formas de evitar o dumping. Agora, para a pessoa que está sentindo dumping, o que acontece? É interessante uma dica, né, como foi colocado também nesse estudo, de deitar-se em decúbito dorsal por um tempo entre 15 a 30 minutos, certo? Na prática clínica, a gente consegue perceber que 15 minutinhos, né, de um cochilo realmente já é algo bem interessante de o dumping não acontecer ou de ele cessar. Então, teve dumping, percebeu que foi uma alimentação mais rica nessa condição, então, se conseguir, deita um pouquinho. E aí, o que é isso, Andréa? Decúbito dorsal. Então, é o dorso. Então, essa parte de trás da gente, as costas da gente, que são chamadas de dorso, é que deve ficar encostada na cama. Diferente de decúbito ventral, que é quando o ventre ou a barriga da gente precisa estar virada para a cama. Tá? Então, a indicação, segundo esse estudo, é que deve ser virado de costas. Então, deitar, como a gente diz aqui no Ceará, de papo pro ar. Certo? Então, deitar olhando para o teto, né, por 15 minutinhos, para que a gente possa entender que isso pode realmente passar e amenizar. E claro, evitar novamente essa refeição na mesma quantidade, né, do que foi feito anteriormente para ter, né, desenvolvido esse dumping. Nessa conduta, o paciente que está sentindo o dumping, ele pode deitar um pouquinho, ou também ele, claro, tem que voltar à equipe que cuida dele, certo? Por quê? Porque às vezes existe uma medicação que pode ser prescrita diante do quadro mais severo de dumping, que esse paciente precisa ser assistido. Então, retornar à equipe, fazer com que entenda-se que a prescrição nutricional não é algo que permeia o que eu tenho de conhecimento entre as várias dietas que a gente já fez. Por quê? Porque agora não é a mesma coisa de uma dieta. É o procedimento cirúrgico que envolve uma mudança anatômica na parte digestória, que faz com que haja uma necessidade de uma conduta séria, né, diante de profissionais que, dentro da condição de cirurgia bariátrica, tem um trabalho científico, certo? Então, ficam as orientações, né, de como esse processo acontece com a síndrome de dumping, o que evitar e, sentindo o dumping, né, dar essa deitadinha, aguarda sentado também, né, para que esse dumping passe, e voltar ao médico, voltar à equipe para poder fazer reavaliações das dietas, reavaliação da prescrição nutricional, para poder reorganizar tudo isso e fazer com que essa alimentação ocorra da melhor forma possível. Agora, novamente eu preciso ressaltar essa informação, que isso eu já fiz em algum outro vídeo que já foi publicado. O dumping, ele não é um fator impeditivo de fazer a ingestão de uma alimentação, mas ele é um fator moderador. Então, essa história que às vezes a gente ouve uma pessoa dizendo assim, mas você nunca mais vai comer um doce, você nunca mais vai comer um prato gorduroso. Então, assim, o nunca mais, ele não existe, não é para acontecer. Porque o paciente vai entender qual é o alimento que ele fica bem e o alimento que pode causar alguma alteração no corpo dele diante dessa absorção rápida.
E aí o paciente vai precisar perceber o que é melhor para que ele possa ter uma condução melhor diante de todos os resultados e principalmente da resposta do corpo diante das alimentações administradas. Então, por isso que a gente fala que a cirurgia bariátrica requer de cada uma das pessoas que olhem para si e entendam como que essa cirurgia se resolve, o que é que ela exige de mudança para que você possa, para que os pacientes entendam, né, as melhores condutas que eles precisam ter com escolhas mais saudáveis e mudança de estilo de vida, porque isso é uma exigência, né, da cirurgia bariátrica e isso é uma conduta científica, entendendo-se que diante de alterações como foi a descrita nesse vídeo, isso realmente pode repercutir na qualidade de vida de alguém que fez a cirurgia bariátrica, né, e que escolheu fazer isso em algum dia na vida. Agora, o que a gente percebe é que uma boa parcela das pessoas que optam por esse procedimento cirúrgico tem realmente o sucesso efetivo e provado diante de também pesquisas científicas, tá certo? Então, eu acredito que essa é uma conduta e foi um pedido, né, para que a gente esclarecesse um pouco sobre esse assunto. Deixe na descrição, né, o que você já sentiu sobre o dumping, se você sentiu alguma e o alimento específico que você tenha sentido e também a quantidade de alimento que, né, acabou desenrolando e desenvolvendo esse dumping em você. E aí a gente vai discutindo esse assunto também nos comentários, tá bom? Não vamos esquecer, deixa o seu joinha, né? O seu like, ok? Muito obrigada!